Olá, seja bem-vindo a mais um Sinal de Esperança. Meu nome é Ronaldo, sou membro vocacionado da comunidade Obra de Amor e feliz Páscoa! Estamos nas oitavas da Páscoa e é uma alegria estar aqui hoje celebrando Jesus ressuscitado com você. Que nesse dia nós possamos meditar o Evangelho do dia e viver um pouco mais dessa alegria mesmo de Jesus ressuscitado, que Ele possa fazer parte da nossa vida hoje, nessa sexta-feira, que Ele possa estar conosco, nos relembrando quem somos e quem devemos ser. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam quem era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ele nesse momento aqui, ele aparece de novo aos discípulos, ressuscitado. Mas os discípulos, eles estavam, naquele momento, ainda sem entender o que estava acontecendo. Eles voltaram, até mesmo para a vida velha, voltaram a fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus, porque eles estavam naquele momento sem Jesus, e era compreensível, porque muitas vezes quando a gente não sabe o que a gente deve fazer, o que vai acontecer, como será as coisas, muitas vezes a gente acaba voltando ao que para a gente é habitual, a nossa vida, o que a gente sempre fez e tudo mais. E Simão Pedro, ele disse: Eu vou pescar, porque era o que ele sabia fazer. E naquela noite ele não pescou nada, eles não pescaram nada. E Jesus ele aparece de novo a eles ali, e eu acredito que foi para mostrar exatamente quem eles eram e o que eles deveriam fazer. E naquele momento, Jesus ele aparece e ele pede para eles algo para comer. E eles respondem categoricamente: não temos, não conseguimos. A vida velha não nos deu o que a gente precisava. E Jesus ele fala, Então lançai as redes à direita e achareis. Esse lançar as redes à direita é Jesus relembrando a Pedro o seu chamado.
Porque na primeira pesca milagrosa, né, aconteceu exatamente assim. Jesus pede para lançar as redes e eu acho interessante porque aqui, né, na primeira vez, Pedro fala, né, por suas palavras eu farei isso, né, mas duvidando, né, por tudo que você falou, eu acredito, eu vou lançar a rede, né, mas a gente já fez aqui e não deu nada. Mas dessa vez, assim, eles não questionam, eles só lançam as redes. Eu tenho certeza que naquele momento, o lançar as redes já foi para eles uma confirmação, né, uma lembrança, foi algo familiar. E muitas vezes Deus ele vai fazer isso conosco. Ele vai agir de forma familiar para que a gente entenda quem nós realmente somos, o que nós devemos fazer. Então, esse novo chamado aos discípulos aqui vem de forma familiar. E ele fala, lançai as redes. E aí, quando eles fazem isso, né, o milagre se refaz. Acontece de novo o milagre. O milagre que chamou, né, que foi o chamado daqueles discípulos, né, principalmente de Simão Pedro. Mas quando eles voltam, né, à margem, ali com os peixes que era para alimentar aquele homem, né, que, entre aspas, eles não sabiam que era Jesus, mas sabiam já, né? Simplesmente eles já se deparam com as brasas acesas, o peixe e o pão. Jesus, ele relembra a Pedro e ele quer te relembrar sobre o seu chamado, sobre quem você é de fato, sobre quem você deve ser. Saia da vida velha porque ela não vai te dar os peixes que você precisa. Só com Jesus você será capaz de ser alimentado. E isso é muito interessante porque quando eles voltam à margem é isso que Jesus faz. Ele refaz o milagre, ele relembra o chamado, ele refaz o milagre e quando a gente volta para ele, ele nos alimenta. Ele vai e alimenta os discípulos de novo, porque ali já estava o peixe, já estava o pão. Ele até pede, né? Pega lá daqueles peixes, alguns daqueles peixes e traz para cá. Mas só que ele já fez o alimento, ele já alimentou, ele já preparou tudo. Quando nós esquecemos quem somos, ele nos relembra. E se preciso for, ele vai refazer o milagre que nos chamou um dia, que nos convenceu da existência dele um dia. E mais do que isso, ele vai nos alimentar para que nós possamos nos fortalecer na fé, fortalecer na nossa vida espiritual, para que a gente continue, para que a gente siga em frente. Que nesse dia você possa permitir, mais uma vez, permitir-se a ouvir o chamado de Deus. Eu não sei qual foi o seu chamado. Talvez não foi um pedido para lançar as redes, mas só que foi algo que você vai se identificar e que vai ser familiar para você. Quando esse chamado ressoar aos seus ouvidos de novo, você vai lembrar disso, como esses discípulos lembraram. Eu tenho certeza que você não vai questionar, que é próprio Jesus te chamando de novo. E quando você voltar, tenha certeza de que se for necessário, ele vai refazer um milagre também. Mas mais do que isso, ele vai te alimentar, ele vai me alimentar, para que nós possamos nos fortalecer, para que a gente possa seguir o nosso caminho. Se nós temos um chamado, devemos segui-lo. Eu, nesse momento, peço para que o Espírito Santo nos inspire, né, a reconhecer o nosso chamado, a ver o chamado que Jesus fez para nós e mais do que isso, ter a certeza de que o que nós precisamos para nos alimentar na fé e na nossa vida espiritual só vem de Jesus. Só Ele pode nos alimentar. A gente pode lutar a noite inteira e a gente talvez não vai conseguir aquilo que só Ele pode nos dar. Que nesse dia você possa ter essa certeza no seu coração. Um grande abraço, que Deus ilumine o seu dia, que Deus esteja contigo e até a próxima. Pega esse vídeo aí e compartilhe com seu amigo que precisa ser chamado de novo, aquele que talvez faz um tempinho que não vê Jesus
e talvez precisa voltar. Que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos aí do WhatsApp, né, nas suas redes sociais. Siga, né, siga nosso canal, siga aqui, que você possa curtir esse vídeo também, comente para que ele seja engajado e que ele possa ter mais visualizações. Um grande abraço, até mais.